Graça e paz, amados e amadas, estamos iniciando mais um culto para o nosso Deus. Vamos estar pedindo ao Senhor da igreja, que esteja na direção das nossas vidas, esteja usando as nossas vidas como instrumento nas mãos dele, para que tudo que aconteça nesta noite seja para glorificar o santo nome dele, seja também para edificar as nossas vidas, de nós que estamos aqui presentes, realizando este culto para o nosso Deus, com transmissão ao vivo, e também pedindo que Deus também esteja edificando a vida dos nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes, que estão também assistindo conosco. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Pai de infinita bondade, nós, Pai Santo, queremos, Pai Santo, oferecer um culto aceitável a Ti, Pai. E pedimos, Pai, que o Santo Espírito do Senhor venha estar na direção das nossas vidas, purificando os nossos corações, para que possamos, Pai, oferecer um culto aceitável a Ti, Pai. Abençoe meus irmãos aqui presentes, abençoe nossos irmãos que estão também participando conosco nos seus lares, abençoe também nossos amigos e abençoe também nossos parentes, onde se encontra qualquer um deles, Pai. Que a bênção do Senhor se encontre na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sobre um vale de ossos secos,
tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra, estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra, estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, vem, Senhor Jesus. Ora vem, 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 Senhor Jesus. Ora vem, 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 Senhor Jesus. Ora vem, vem, Senhor Jesus. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Convido meus amados que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 18. Lucas 18, a partir do versículo 18, eu vou estar fazendo esta leitura da palavra de Deus. E peço que os amados e as amadas acompanhem suas Bíblias, este texto sagrado. Lucas 18, a partir do 18, diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta.
vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse-lhe Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém? Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Pai Santo, agradecemos pela sua palavra lida, e pedimos, Pai, que o Santo Espírito do Senhor venha nos iluminar para entender, e venha também nos ajudar a aplicar estas palavras nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e amadas, esta palavra do Senhor, palavra santa do nosso Deus, história muito conhecida, história bíblica, que nós tiramos lições preciosíssimas para as nossas vidas. Palavra que tem uma pergunta importantíssima. Na verdade, essa pergunta ela se repete duas vezes. A primeira no versículo 18, que é este homem que faz uma pergunta muito importante: que farei para herdar a vida eterna? Então talvez você também tenha essa dúvida: o que uma pessoa pode fazer? O que eu posso fazer para eu ter direito a ir para o céu? Eu tenho direito a essa vida eterna? E esta pergunta também, ela está repetida aí no versículo 26, que é quando os outros discípulos ouviram, perguntaram assim: quem pode ser salvo? Então, que farei para herdar a vida eterna? E quem pode ser salvo? Então, muito importante essas duas perguntas nesse texto, e nós hoje vamos meditar nesse texto da palavra do Senhor, que para responder estas duas perguntas, que na verdade é uma redundância, né? Uma pergunta é uma só: ser salvo e herdar o reino de Deus é sinônimo. Mas a pergunta, a resposta, nós vamos hoje estar meditando que para a gente herdar o reino de Deus, não pode faltar o principal. E é este o título dessa mensagem nesta noite: não pode faltar o principal. E o que é, pastor, esse principal? Primeira coisa, amados, o principal não é religiosidade. Porque quando o Senhor Jesus respondeu a pergunta do homem, ele falou: olha, você sabe os mandamentos. Você sabe os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não mentirás, honra teu pai e a tua mãe, não dirás falso testemunho, e etc, e etc. E o homem falou: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, desde quando eu era jovem, que eu observo, eu pratico tudo isso.
Então, por esse texto, por esta resposta do homem, nós percebemos que era um homem muito religioso e na sua religião, ele era um homem muito zeloso, porque ele era um homem que praticava ao pé da letra os mandamentos de Deus. Então, religiosidade, ele tinha uma religião, e ele era um cara que dentro da sua religião, ele era um cara muito zeloso naquilo que ele acreditava. Mas Cristo falou, ainda falta uma coisa. Então, meus amados, concluímos que religiosidade não herda o reino de Deus, não dá o direito de uma pessoa ser herdeiro do reino de Deus, não dá direito à pessoa ir para o céu, onde Cristo vive, onde os homens e mulheres de Deus vão. Então, não é religiosidade, porque senão Cristo não tinha falado aí no versículo 22, ainda te falta uma coisa. Outra coisa que também não é o principal, são as riquezas, os bens materiais, porque aquele homem, além de ter uma boa religião, ter uma religiosidade e ser zeloso, a Bíblia diz que ele era um homem riquíssimo. Então ele possuía muitos bens, a ponto de Cristo falar, olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Aí o versículo 23 diz assim, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E o versículo 24 diz assim, e Jesus vendo assim triste, ele ficou muito triste, disse-lhe, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Então, meus amados e amadas, se não era religiosidade, se não é riqueza, então o que falta para uma pessoa ter direito à herança no reino de Deus? O que falta? O que esse texto pode nos ensinar, nos instruir? O que falta? O que faltava para aquele homem? Um homem tão obediente aos mandamentos, um homem tão religioso, e Cristo chega para ele, ainda te falta uma coisa. Um homem tão abençoado, que tinha tantos bens materiais, e Cristo chega para ele e diz assim, ainda te falta uma coisa. Então que coisa é essa, meus amados? A coisa que faltava era exatamente o principal. Então, para ser herdeiro do reino de Deus, não pode faltar o principal. E pastor, que principal é este, pastor? Que eu quero saber. É só a gente observar no texto. O principal, amados e amadas, guardem direitinho, o principal é Jesus Cristo. O principal é seguir Jesus. Se a gente não seguir Jesus, nós não temos o principal. Nós estamos apegados ao secundário. Nós estamos apegados àquilo que não vai fazer nos dar o direito de ser herdeiros do reino de Deus. Porque a gente pode ter riqueza, a gente pode ter religião, mas isso não vai levar a gente para o reino de Deus, se faltar o principal. Então o principal não pode faltar. Cristo não estava dizendo para aquele homem ficar pobre. Você só pode me seguir se você for pobre. Isso não tem fundamento na Bíblia Sagrada. Os homens de Deus do passado, Abraão era riquíssimo, Jó era riquíssimo, muitos homens de Deus eram muito ricos. Então não é ser pobre e nem ser rico para ter direito
a herança no reino de Deus, mas o que nos dá direito à herança no reino de Deus é não deixar faltar o principal nas nossas vidas. E este principal, meus amados, quando ele diz assim, ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Isso aí no versículo 22. Depois vem e segue-me. Então o segredo está aqui, seguir a Jesus, este é o principal. Então Jesus Cristo é o principal e ele precisa ser seguido. Se não seguir a Jesus, não temos direito à herança no reino de Deus. Então, para herdar o reino de Deus, somente por meio de Jesus Cristo e somente por meio dele, seguindo ele. Este é o segredo, este é o principal, é seguir Jesus. Porque a salvação, meus amados, como diz aí no versículo 27, diz assim, quando os discípulos no 26 eles falaram, e os que ouviram disseram, Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, o Senhor Jesus respondeu, os homens, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O que esse texto quer dizer? O que esse texto quer dizer? Quer dizer o seguinte, para os homens, é impossível um homem salvar a si mesmo e ele salvar alguém. Então nenhum homem, nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher pode fazer qualquer coisa que vai dar direito a ele, dele se salvar ou dele salvar alguém. Porque o texto é bem claro, isto é impossível para os homens, a salvação é impossível para o homem, mas não para Deus. Então para Deus é possível, a salvação só é possível em Deus. Não é possível no ser humano, não é possível naquilo que o homem faz ou deixa de fazer, porque a salvação não está na esfera humana, mas sim na esfera divina, ou seja, a salvação está em Jesus Cristo. É como diz lá em Atos 4, lá em Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Portanto, amados, não pode faltar o principal. Se você quer ir para o céu, não deixe faltar o principal, que é seguir Jesus Cristo. Seguindo Jesus Cristo, você vai ter o principal. Então, meus amados, e aí quando a pessoa não segue a Jesus Cristo, sabe o que vai sobra para a pessoa que não segue a Jesus Cristo? Jesus falou para aquele homem, olha, você vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois você vai ter um tesouro no céu, você vai ser tão rico, e aí você vem e me segue. Mas o que aconteceu com aquele homem? Com quem não quer seguir o principal, com quem não quer buscar o principal, só vai restar, sabe o quê? Tristeza, decepção. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Versículo 23 diz, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste. A Bíblia não diz que ele ficou triste, mas diz que ele ficou muito triste. Então, meus amados, quando uma pessoa não segue o principal, lá no coração dele só resta tristeza. Ele pode até se alegrar, mas quando ele pensar na eternidade, ele, meu Deus, ainda me falta uma coisa, está me faltando o principal. E aí, o que vem? A tristeza. Vai ficar triste. E no versículo 24 diz assim, e Jesus vendo-o assim triste, Jesus viu aquele homem triste, Jesus vê a humanidade que caminha sem salvação, sem buscar a salvação, sem buscar o principal, com o coração cheio
tristeza. Jesus vê o coração dos seres humanos. Jesus vê os nossos corações, Ele sonda os nossos corações e Ele sabe quando existe alegria nos nossos corações. Porque quando os nossos corações não têm o principal, que é Jesus, que deve ser seguido, a tristeza invade os nossos corações, a insegurança, a falta de esperança nos atinge. Porque não pode, meus amados, só tem a ganhar quem busca o principal. No versículo 28 diz assim: e disse-lhe Pedro era um dos apóstolos, eis que nós deixamos nossas casas e te seguimos. Pedro tinha deixado casa, tinha deixado a profissão, que ele era pescador. O irmão dele, André, tinha feito a mesma coisa. João e outros mais companheiros de pescaria tinham deixado as pescarias, deixado a sua família para seguir a Jesus. Não é que tinha abandonado a família, não era isso. É que como Cristo um dia estava na Galiléia, outro dia estava na Judéia, outro dia estava em Samaria, eles tinham que seguir Jesus fisicamente, caminhando por aqueles caminhos, por aquelas estradas. Então a família tinha que ficar em casa, mas não era abandonar a família, deixar é diferente de abandonar. Então eles tinham que seguir a Jesus. Então eles falaram assim, olha, versículo 28, disse-lhe Pedro, eis que nós deixamos nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém, amados? Olha a resposta aqui. O que fazer para herdar a vida eterna? Deixar tudo e seguir a Jesus. Não deixar faltar o principal, que é Jesus Cristo, que deve ser seguido pela fé. Porque às vezes a pessoa se prende a algumas coisas para seguir a Jesus. Algumas coisas às vezes impedem a pessoa de seguir a Jesus. No caso desse homem aqui, ele era apegado aos bens materiais. Ele colocou o principal dele, eram os bens materiais, era a riqueza. Mas, amados, no reino de Deus, no coração humano, não é como uma receita de bolo. Para uma pessoa pode ser a riqueza, mas para outro pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa que impeça a pessoa de buscar o principal, de seguir Jesus e alcançar a sua bênção. Eu já trabalhei com uma mulher que ela tinha certeza que Jesus Cristo era a solução para a vida dela. Ela sabia que somente em Jesus Cristo ela podia encontrar a salvação. Mas o marido dela já tinha avisado para ela: se você passar para a lei dos crentes, eu vou me divorciar. E até parece que crente tem lei, né? E o que aconteceu com aquela mulher? Qual era a prioridade dela? Qual era o principal dela? Era o marido.
e não Jesus Cristo. Ela colocou o marido acima de Jesus Cristo. Depois ela saiu lá do local onde eu trabalhava, e aí eu encontrei com ela depois de muito tempo, e ela falou que o marido dela estava meio louco, tinha uns problemas emocionais, estava meio maluco. Depois encontrei outra vez no metrô, alguns anos depois, e perguntei: cadê o seu marido? Ela falou: há muito tempo nós estamos separados. Ixi, nós separamos há muitos anos. Ou seja, ela deixou o principal, que era Jesus Cristo, por causa do marido, e no decorrer da caminhada, nem o principal e nem o marido. E se ela não buscar o principal, nem o reino de Deus, nem a eternidade com Deus, porque Cristo foi bem claro: ainda te falta uma coisa. Então, meus amados, para a gente ir para o céu, não pode faltar Jesus Cristo. Guarde isso, meu irmão, guarde isso, minha irmã, no seu coração, guarde isto, você que está ouvindo esta mensagem, porque isso aqui são palavras de vida para o seu coração. Se você quiser dar o reino de Deus, você não pode deixar de buscar o principal na sua vida, que é Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar, e Ele é o único que pode dar a eternidade para você. E vou dizer uma coisa, falando em eternidade, é o maior bem que uma pessoa pode ter. A pessoa pode ter tudo, esses bens materiais que esse homem tinha aqui, no dia que ele morresse, eles perdiam o sentido. Mas a eternidade é o maior bem que uma pessoa pode ter, porque só o nome já diz: eterno, é eternidade. A pessoa vai viver eternamente feliz, eternamente na glória, vai viver eternamente com Deus, onde não haverá mais dor, nem lamento, tudo já passou, só felicidade. Então, amados, repetindo mais uma vez, a eternidade, a vida eterna, é o maior bem que um ser humano pode buscar na sua vida. Que Deus aplique esta palavra no seu coração, que você guarde essas palavras, porque isso são palavras de vida, palavras que podem mudar o destino da sua vida. Que Cristo te abençoe. Amém? Vamos fazer uma oração, e nós estamos já caminhando para a gente encerrar nosso culto, mas vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós agradecemos pela sua palavra, te agradecemos, Pai Santo, pela salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Abençoe, Pai Santo, todos os ouvintes, todas as pessoas, Pai, que assistir esse vídeo, Pai. Que o Santo Espírito do Senhor entre na mente e no coração e faça compreender que o maior bem que uma pessoa pode ter é a salvação da sua vida, é a sua morada, a sua garantia na eternidade com Deus. Nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, nos livre de todo o mal, abençoe a tua igreja, abençoe os nossos amigos, abençoe os nossos parentes e abençoe todos aqueles que assistirem este culto. Que a bênção do Senhor atinja cada coração em nome do Senhor Jesus. Amém.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. De respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Faz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas